Segunda parte da aula do dia 25/8. Bem, dando continuidade então à nossa aula, eu vou dar um salto, porque senão eu não vou conseguir apresentar o que eu queria apresentar na aula de hoje, e de fato eu não queria mais atrasar nosso programa. Eu queria de fato deixar toda a aula que vem para discutir o problema da infinitude. Há uma discussão sobre Hegel e Heidegger. De qualquer maneira, bem, ela está escrita aqui, aqueles que tiverem, depois forem ler as notas, eu vou tratar disso em outro momento. Né? Vejam, Hegel divide então o capítulo sobre Dasein em três partes, né? Que é o Dasein enquanto tal, a finitude e a infinitude. Nessa primeira parte do Dasein enquanto tal, parece a frase fundamental da definição hegeliana do Dasein, que é: do devir provém o Dasein. Ela é fundamental não apenas por determinar uma proveniência, como quem estabelece uma origem, mas também porque ela esclarece a respeito de uma destinação. Por provir do devir, o destino do Dasein deve ser estabelecer o modo de determinação do que tem sua realidade na inquietude e no movimento. Mas por escolher o Dasein como espaço de realização dessa determinação, Hegel deverá mostrar como o devir se manifesta na dimensão do que nós chamaríamos de ente, o que demonstra a impossibilidade, no interior da filosofia hegeliana, de distinguir entre as dimensões do ontológico e do ôntico. Da mesma maneira que é, em última instância, e de uma maneira bastante peculiar, impossível distinguir o finito do infinito. Porque o infinito vai ocupar todo o espaço, toda a situação, que era a situação própria ao finito. Pois vejam, todo movimento próprio à dimensão do ontológico ocorre sem precisarmos abandonar a esfera do ôntico. Teria toda uma discussão sobre a relação entre ontológico e ôntico no Heidegger e no Hegel, mas eu salto então, porque para discutir um pouco mais sobre como é que o Hegel vai resolver isso. Ao falar sobre o Dasein como ser determinado, Hegel introduz a categoria da qualidade. Como nós sabemos, em Hegel, a qualidade equivale à quididade do ser. Isso é um dado muito importante. Quer dizer, qualidade não é um atributo do ser. Qualidade é aquilo que determina a quididade do ser. Aquilo que o individualiza. No entanto, qualidade já está desde o início associada a uma negação. Cito aqui uma frase importante da ciência da lógica: a qualidade, que vale distintamente como ente, é a realidade, que está juntamente com a negação em geral, igualmente uma qualidade, mas que vale como uma falta, que posteriormente se determina como limite, Grenze, como limitação, Schranke. Ou seja, a qualidade é o que estrutura a realidade. O que estrutura a realidade na qual o ente está disposto. Mas nessa estruturação, ela está juntamente à qualidade e imediatamente como negação. E é essa tensão entre determinação, através da qualidade, e negação, no interior da quididade do Dasein, que impulsiona a realização concreta do devir. Agora,
duas questões aparecem. Primeiro, o que significa exatamente isso? Dizer que a qualidade ela está juntamente anunciada com uma negação. O que significa dizer que a determinação do ser como qualidade está imediatamente associada a uma operação de negação. E segundo, como essa negação nos levará à manifestação do devir, ou se nós quisermos, da infinitude. A primeira pergunta é respondida por Hegel através da interpretação do adágio spinozista, né? Omni determinatio est negatio. Né? Toda determinação é uma negação. Spinoza enuncia essa proposição numa carta, mas ela aparece na ética de uma maneira ou de outra. Ela não aparece dessa forma, mas ela aparece da seguinte forma. Eu cito aqui a ética. Como, na verdade, ser finito é parcialmente uma negação e ser infinito uma afirmação absoluta da existência de uma natureza, segue-se, portanto, que toda substância deve ser infinita. É importante porque a negação, ela aparece aqui como uma operação de determinação da finitude, através da limitação de uma substância. O que é finito é, parcialmente, uma negação do que é pura afirmação absoluta, que é a substância. Porque o que é finito é só uma emanação possível da substância. É uma privação. Tudo que é finito está marcado por uma privação em relação à afirmação absoluta da substância. Como vocês sabem, essa não é a perspectiva de Hegel. Quer dizer, o Hegel utiliza o adágio spinozista, mas de maneira que não é spinozista. O que nos explica, então, a diferença é o seguinte. No caso de Hegel, trata-se de lembrar que a determinação é um procedimento que consiste em colocar seres em relação de oposição e, através dessas relações, estabelecer diferenças qualitativas. No entanto, isso significa que toda referência a si é feita a partir da mediação de um outro. Nenhuma referência a si é imediata. Acho que eu deixei com vocês um texto do Robert Brandon, que trata, entre outras coisas, sobre uma certa maneira bastante elegante e clara de discutir essa questão da negação do Hegel, onde ele diz a ideia ela é parcialmente correta. Ela é correta, digamos, até um certo ponto, depois ela me parece problemática. Mas ele diz mais ou menos o seguinte: por que a negação tem essa função tão importante no Hegel? Primeiro porque a negação é um outro nome da mediação. São sinônimos. Mediação e negação são sinônimos, em larga medida no Hegel. Segundo porque Hegel compreende que eu só determino algo quando eu estabeleço relações de incompatibilidade material entre esse algo e o que lhe é externo. Incompatibilidade material, por quê? Porque eu digo, em última instância, dizer, algo e outro. Tem uma relação onde os dois não partilham o mesmo tipo de atribuição. Eu estabeleço no fundo, novamente uma relação de oposição, que é o nome da relação fundamental nos processos de determinação. As determinações são opositivas. Mediação é esse nome através do qual eu tenho que fazer apelo a uma oposição para poder saber como eu me refiro a mim mesmo. Eu tenho que fazer apelo a alguma coisa que é posto exteriormente para que eu saiba como me referir a mim mesmo. Por isso que a primeira determinação sempre é negativa. Eu sou aquilo que o outro não é. A minha quididade, ela é inicialmente determinada como aquilo que o outro não é. É uma ideia muito importante que vocês percebam como a alteridade é o procedimento constitutivo
das relações de identidade. Por quê? Porque essa capacidade que eu tenho, então, de me definir a partir de um outro, é o que constitui meu modo de determinação. Isso é um dado muito importante, porque no fundo o que o Hegel está querendo dizer é algo muito simples: todas as determinações são relacionais, todas as determinações qualitativas são relacionais. Não há, em última instância, nenhuma determinação antes das relações. No entanto, então, daí porque o Hegel pode dizer, algo tem sempre em si mesmo a mediação. Vamos ver o que isso significa. Primeiro, esse recurso à mediação equivale a definir que algo só é como negação de um outro. Como essa relação é reflexiva, isso vale também para o outro, então vale para todos, já porque vale na verdade para todos os termos do conjunto, então nós chegamos à definição que, cito Hegel, o algo é, né, é a primeira negação da negação, como relação existente, simples a si. Hegel usa outras expressões, vou explicar melhor esse tópico, né? Para expressar essa natureza puramente opositiva e, se quisermos, estrutural da determinação. Como algo é apenas o outro do outro, algo traz em si mesmo a sua própria negação. O que o Hegel quer dizer com isso? Que há duas maneiras de determinar o Dasein, né? Que é estruturalmente similar a essa distinção ao todo. Ser em si, separa outro. Separa outro. Fácil de ver isso. Não ser em relação. Não ser em relação a. Como o ser aparece para outro. Como o ser aparece para outro, ou seja, o outro fornece o fundamento do modo de aparição do ser. O outro fornece a relação na qual o ser vai aparecer. Então o ser, ele se determina na sua relação com o outro. O que ele está querendo dizer é que, de uma maneira bastante precisa, ser para outro determina o ser em si. Uma forma ou outra, inclusive, precede o ser em si. Duas maneiras de dizer isso. Se eu digo que o ser para outro precede o ser em si, eu poderia simplesmente dizer que, sendo assim, o ser em si nada mais é do que uma ilusão. Na verdade, é uma ilusão onde eu internalizo que eu sou para o outro e transformo isso em entidade do ser. Agora, o que o Hegel vai querer dizer é algo que não é exatamente isso. O que ele vai querer dizer é que essa relação ser para outro, ela impõe uma relação negativa do ser consigo mesmo. Não só porque essa relação ela é mediada, então o outro tem que sair de si, apelar àquilo que é fora de si, para poder se referir a si mesmo, mas porque essa relação de uma maneira ou de outra, ela vale como uma tensão. Porque essa distinção, ela tem o seu momento. E há algo no interior desse momento que vai ser conservado. Eu queria explicar isso mais ou menos da seguinte forma. Existe uma ideia do Quine, que é a ideia da inescrutabilidade da referência. Da inescrutabilidade da referência, ela é mais ou menos a seguinte. Eu cito aqui o Quine. Né? A referência em si é sem sentido.
ela é sem sentido salvo em relação ao sistema de coordenadas. Procurar uma referência de maneira mais absoluta, então, que ela em si, seria como querer uma posição absoluta, ou uma velocidade absoluta, ao invés da posição ou da velocidade em relação a um quadro referencial dado. Não existe uma velocidade absoluta que tenha a sua realidade em si. Velocidade é uma ideia relacional. Né? Velocidade em relação a alguma coisa. Posição em relação a. Não existe uma posição absoluta. Então quer dizer, da mesma maneira como não há uma referência absoluta, um em si absoluto da referência. A referência ela é sempre para um outro. Ela é sempre para um outro. Veja, isso vai permitir ao Quine, por exemplo, dizer que ser é ser valor em uma variável. O que nos leva a uma relativização da ontologia. Não há ser em si. Não, qualquer pergunta sobre o que é um A, ela é sempre respondida a partir de um sistema de coordenadas. A em relação a, B em relação a, da mesma maneira que eu não posso dizer que o que é, em última instância, não há um homem em geral. Né? Há você, filho de, né, pai de, né, no interior de uma relação que o determina. O que é interessante no caso do Hegel é que, no caso do Hegel, dizer que algo é sem sentido em si, sem determinação, a não ser no interior de uma relação a outro, equivale a afirmar, essa é a maneira que o Hegel tem de dizer isso, o outro para si é o outro em si mesmo. Com isso, o outro de si próprio, o outro do outro, portanto, puramente desigual a si mesmo, que nega a si mesmo, que a si mesmo se altera. Isso aí tem um dado interessante, porque veja só, eu não precisaria dizer se o outro para si é o outro em si mesmo, eu não precisaria dizer que ele é então puramente desigual. Desigual ao quê? Que nega a si mesmo, mas ele nega o quê? Porque se ele simplesmente é idêntico ao que o outro é para si. Simplesmente poderia dizer bem, que em si é um equívoco. Como o Quine diz, não tem em si. Entendeu? Não existe isso. O que tem é um ser em relação. Uma posição em relação ao outro. O que o Hegel tem que dizer? Não, mas isso é o puramente desigual. Se não é puramente desigual, é porque existe algo no em si que não é imediatamente posto numa relação a um outro. Por mais que essa afirmação possa parecer um tanto quanto nebulosa, a ideia no fundo ela é clara. Trata-se de insistir na profunda solidariedade dialética entre o ser em si e o ser para outro. Tanto que essa distinção só pode ser posta na doutrina do ser, ela desaparece na doutrina da essência. Né? Agora, o que é interessante é que, de fato, aquilo que algo é em si não é independente do que ele é para outro, ou se nós quisermos, não é independente da maneira como algo é posto. Que o nome hegeliano para esse processo de determinação em relação é posição. Quer dizer, quando eu ponho o ser como ser é posto, significa que ele entra numa situação que é fundamentalmente relacional. Nesse sentido, de fato, o em si de algo já é profundamente marcado pelo modo com que algo é para outro. Mas a alteridade, ela é interna ao Dasein em seu modo mesmo de existência. Mas notemos que não se trata de simplesmente dizer que o em si é apenas uma projeção invertida do que a coisa é para outro. De fato, Hegel afirma, eu cito, as coisas são chamadas em si enquanto se abstraem de todo ser para outro. Isso é pura abstração. O que significa, em geral, enquanto são desprovidas de toda determinação, pensadas como nada. Ou seja, que em si, enquanto absolutamente independente do que é para outro, é nada. Puramente indeterminado, porque quem dá determinação é a relação ao outro. Mas isso significa que essa indeterminação própria ao em si das coisas
deve se manifestar. Ela tem sua realidade. Ela se manifesta como pura ultrapassagem da determinação de algo. Ela tanto deve se manifestar que essa relação, o ser para outro, é uma relação instável. Ou seja, algo como cindido entre ser em si e ser para outro é o local de uma tensão importante, que é a tensão que habita o Dasein, que é a tensão entre indeterminação e determinação. É uma tensão interna do Dasein. Por isso que algo só pode existir através da ultrapassagem contínua da sua própria determinação, através da alteração contínua do ser que lhe determina. Isso me parece um ponto importante, porque isso aí é muito fácil ter uma série de confusões. E uma das confusões que isso gerou foi um texto do Habermas, que está no livro Verdade e Justificação, que é um texto tem um nome muito ruim, mas a ideia é interessante. É Caminhos da Destranscendentalização. A ideia do Habermas era mais ou menos a seguinte: o que o Hegel entendeu? O Hegel entendeu que o Quine entendeu. Que não existe... Que a primeira determinação do ser é como relação. Então não existe nada fora de uma relação. A relação é a primeira. A relação ela determina. Não só determina, como ela leva à existência. Levando à existência, então, não é possível falar em interioridade. Não há nenhuma interioridade do ser. Assim como a consciência também, no caso do Hegel, não tem nenhuma interioridade. A consciência é desde o início em relação a outro. Ela desde o início um modo de pôr em um outro. Mas o que é interessante é que se isso fosse verdadeiro, não haveria, volto a insistir, nenhuma razão para dizer que o outro, se ele é para si o mesmo que é em si, ele é então o puramente desigual a si mesmo. Ele seria, a igualdade seria posta, ou seja, a relação, ela determina tudo aquilo que algo pode ser. No entanto, Hegel vai insistir em vários momentos, que é um dado muito interessante, que é o mesmo problema do isto, lá na certeza sensível. Eu quero determinar alguma coisa, designo ostensivamente algo, eu descubro que, ao tentar dizer isto, eu uso um universal, então eu não consigo aprender a singularidade da coisa. Eu aprendo, então, o isto, que é uma determinação no sistema de coordenadas, isto que é diferente daquilo, que é diferente daquilo outro. Então, ou seja, eu determino algo no interior de um sistema de coordenadas. Eu perco a singularidade. Resultado, a linguagem só fala o universal. Nunca fala o singular, que é o que aparece na certeza sensível. No entanto, aqui não é o fim da história. Não é o fim da história por quê? Porque esse singular, que não acedeu à palavra, continua insistindo a ser reconhecido. Isso é o que faz, então, com que o processo entre e continue em movimento. Da mesma maneira, esse em si, que não se coloca imediatamente como uma determinação, que é puramente indeterminado, continua insistindo nas determinações. Por isso que ele as fragiliza. Por isso que as determinações elas permanecem frágeis. Por isso que elas entram em um processo de alteração. Por quê? Porque é alguma coisa que impulsiona. É um dado interessante, porque isso entra num problema que vai estourar, de uma certa maneira, na teoria marxista da alienação. Que é mais ou menos o seguinte: não há natureza humana. Grosso modo, não há natureza humana. Não há natureza humana por quê? Porque o ser humano é um ser social. Enquanto ser social, todas as suas determinações são socialmente produzidas. No entanto, a natureza social das determinações, em geral, é vista como alienação. É sentida como alienação. Por que ela é sentida como alienação? De onde vem um sofrimento que me faz dizer que toda e qualquer determinação social é restritiva, né? E é vista como processo alienante. Só é possível dizer isso se eu admito que, de uma maneira ou de outra, há alguma coisa que é fora da relação. Que existe fora da relação.
qual o estatuto disso que existe fora, são questões a se colocar posteriormente. Mas vocês percebem, quer dizer, algo desse indeterminado que pulsa fora da relação que continua insistindo. Bem, esse é um dado interessante, por quê? Porque trata-se exatamente de dizer mais ou menos o seguinte: o Dasein é o local de uma tensão entre indeterminação e determinação. Essa tensão ela é constitutiva do modo de ser do Dasein. Bem, sim. Antes de resolver a determinação, você está apropriado para ser conversando com o momento. Como avaliar, por exemplo, uma coisa filosófica que articula a partir da ideia de diferença? Derrida, por exemplo. Acho que aqui o conjunto, inclusive, como articular essa ideia de determinação com a diferença absoluta, algo que escapa. Pois é, por exemplo, Derrida tem uma crítica ao Hegel bastante interessante, que é uma crítica que o Lyotard também faz. Mas é o seguinte: Hegel conhece um tipo de diferença. A diferença como fato de estrutura. O que é a diferença como fato de estrutura? Essa diferença que ela aparece como diferencial no interior de uma estrutura. Como uma determinação que é diferente da outra no interior de uma relação estrutural. Então, toda a questão é possível afirmar que existe uma diferença anterior, essa absoluta, porque ela não é relativa, não é o modo de ser, de seres que se colocam relativamente uns aos outros. Essa diferença absoluta, o Derrida utiliza um outro termo, de diferença, para insistir que há um outro regime de diferença. Isso o Hegel teria perdido. O que é interessante nessa discussão é que, veja, existem dois níveis de diferença no Hegel. Muitas vezes isso é perdido. Você tem essa diferença do algo e do outro, que não é diferença nenhuma, porque, como o outro é a mediação do algo, então o outro é interno ao algo. Mas existe uma diferença no interior do algo, entre o em si e o para si. Que essa diferença também tem que ser superada. Ela não é uma diferença, não é uma diferença irredutível. Mas, no entanto, o fato dela ter que ser superada indica que o seu momento de verdade demonstra que o que é da ordem do para si vai ter que se modificar de uma maneira. Eu volto a insistir nisso porque está em jogo a ideia do que é uma determinação. Quer dizer, ela vai ter que apreender alguma coisa exatamente desse desprovido de toda determinação que aparece como em si. Que não vai ser simplesmente anulado, vai ser superado. Uma diferença bastante importante. Tem mais alguém para alguma questão? Essa oposição me aparece na psicanálise de identificação imaginária e identificação simbólica. Eu diria que a diferença é entre uma identidade como identificação, né, e uma identidade como atributo essencial. No fato, quer dizer, uma identidade como identificação, ou seja, na sua relação ao outro, e alguma coisa que não se coloca completamente no interior dessa relação, mas que fragiliza a relação. Mas que precisa existir por quê? Porque senão você nunca vai poder explicar por que essa identificação em relação ao outro é vivenciada como alienação. Como algo restritivo, de uma certa forma. Como fonte de sofrimento. Do narcisismo. Então, veja, quer dizer, a ideia... até sugiro que vocês leiam esse texto do Haber. Né? Então, é interessante, do meu ponto de vista, pelo erro. Mas filosofia tem uma coisa parecida com matemática, que os erros são muito mais interessantes que os acertos. Né? Então, o erro é mais ou menos o seguinte: o Hegel ele vai insistir em vários momentos. No ser pulsa uma tensão entre aquilo que ele é no interior de uma relação e aquilo que ele é fora da relação. Algo que aquilo que ele é fora permanece. Mas, claro, não permanece como determinado, que é o que é determinado na relação, mas permanece como indeterminado. Só que esse indeterminado tem realidade. Ele não é algo a ser puramente excluído. Ele tem realidade.
Se eu não reconhecer... Mas esse é um dado engraçado. Por quê? Não é engraçado pelo seguinte. Não imagino que eu falar uma coisa dessa, mas eu já noto que tem razão. Se eu não reconhecer, né, você tem razão porque fez uma crítica ao livro do Rony, Sofrimento e Indeterminação. Por incrível, Esse último. Foi? Esse último livro. Que saiu em português. Por incrível que pareça, ele tinha razão, tem razão na crítica. A crítica não é ruim. Né? Porque a ideia é mais ou menos o seguinte. O René escreveu um livro bastante astuto, muito inteligente, muito bom, um livro realmente muito, muito interessante, onde ele vai insistir. Toda a filosofia do direito do Hegel deve ser compreendida a partir de um problema, que é o problema do sofrimento da indeterminação, que é um problema fundamental. Quer dizer, um problema fundamental para o Hegel. Por um lado, direito, reduzir o sujeito, a condição de sujeito de direito abstrato, não me impede de pensar claramente a moralidade. Reduzir o sujeito ao sujeito da moralidade me impede, indetermina a ação do sujeito. Então, todas essas duas formas são formas, de uma certa maneira, limitadas de se pensar o mundo. Por isso elas têm que ser superadas. Mas por quê? Porque o problema do Hegel é que é um pouco no fundo, é como se ele falasse, ele percebeu o problema que o Weber e o Durkheim foram perceber lá na frente. Né? Ou seja, a modernidade ela é sinônimo de um processo de crítica dos vínculos à tradição, de crítica das possibilidades já estamentais de modo de vida. Então, o desenvolvimento da modernidade ele é visto como o crescimento de um sentimento de anomia. O Durkheim entendeu isso quando ele foi falar, existe um modo de suicídio que é próprio da modernidade, que é o suicídio por anomia. O sujeito ele já não consegue mais se direcionar, ele já não consegue mais guiar a sua conduta e a sua ação, porque a estrutura de valores ela já deixou de ser substancialmente enraizada. A vida social perdeu seu enraizamento substancial. Um pouco com o Hegel dizendo bem, a eticidade já não tem mais o acesso imediato à eticidade. Então, sendo assim, você tem um sofrimento de indeterminação. O Estado tem que ser criado para isso. Para fazer com que esse sofrimento, de uma maneira ou de outra, encontre uma resposta. Até certo ponto isso é correto, mas há um problema aí. O problema é a determinação também ela pode ser vivenciada como motivo de sofrimento no Hegel. A determinação pelo seu caráter limitador ela pode ser vivenciada como um modo de sofrimento. É a crítica que o Janot faz. A crítica é correta. De fato, o Hegel em vários momentos indica isso. E eu diria não nada mais. É isso o que faz com que o diagnóstico da modernidade hegeliano tenha, por mais contraintuitivo que isso possa parecer, uma série de proximidades com o diagnóstico dos pós-estruturalistas franceses em relação à modernidade. Ou seja, esses mesmos anti-hegelianos, Derrida, Deleuze e Lyotard. Todos eles têm uma ideia que é mais ou menos a seguinte: a modernidade ela conhece um sofrimento de determinação. Né? Porque ela pensa toda a experiência possível a partir da figura unitária de um eu, ela pensa todo objeto a partir de uma relação, né, uma relação projetiva, onde o modo de unidade do eu funciona como um modo de constituição da unidade dos objetos, certo? Ela bloqueia as possibilidades da experiência a partir, isso é o que eu acho fantástico, porque isso aparece nele, a partir de uma limitação do campo da experiência ao campo da finitude, ao campo do finito. Mas olha que coisa fantástica, essa era a crítica hegeliana. Exatamente. A modernidade, ela limitou a experiência ao campo do finito. Então você tem um problema. Você tem um problema que você tem um sofrimento de determinação. O Estado, diga-se de passagem, também a gente poderia dizer uma coisa razoavelmente diferente do Rony. Embora os momentos onde o Rony diz que o Estado funciona para regular a determinação são corretos. Mas o problema é que o Estado ainda funciona para uma outra coisa. O Estado permite ao sujeito vivenciar sua indeterminação.
Porque sem o Estado, o que seria o sujeito? Ele seria sujeito de um estamento. Ele seria sujeito de uma classe. Ele seria sujeito ligado aos interesses imediatos, particulares e egoístas da classe da qual ele participa. O Estado retira isso. A ideia do Hegel é um pouco essa. Por isso que ele vai dizer, o Estado moderno ele deve absorver alguma coisa do Estado guerreiro grego. Não que ele tem que ser um Estado que gerencia a guerra, mas de uma maneira ou de outra ele tem que absorver isso que a guerra fazia na polis grega, que é retirar os sujeitos do seu enraizamento substancial, transformá-los em cidadãos abstratos do Estado, onde todos lutam por um valor abstrato. Todos são cidadãos do Estado. Agora não são mais cidadãos, não são mais membros de um estamento. Ou seja, isso é um dado importante, porque isso demonstra o quê? O Estado ele não deve simplesmente liberar o sujeito do sofrimento de indeterminação. Ele deve transformar a indeterminação em modo de viver universal. Que cria essa ideia de igualdade, mas também uma diferença em relação ao outro. Exato. Com o outro Estado. Exato. Mas veja, isso faz muito sentido. As relações pedem a guerra, porque a relação entre os Estados pedem a guerra, porque a necessidade de ter movimento nessa relação. Sim, quer dizer, mas isso não é uma apologia da guerra. Né? Na verdade, isso é muito mais eu diria uma consequência da ideia de uma igualdade radical. O Estado impõe uma igualdade radical. Por ele impõe uma igualdade radical, agora, essa igualdade não é limitadora por quê? Porque ela liberta os sujeitos. Ela liberta os sujeitos do seu vínculo orgânico a uma posição estamental. Mas ele vê essa coisa no Chabu também, quando ele vê os Estados Unidos, se eu não me engano. Eu lembro uma tese do Silvio Comecidos, que eu nunca tinha lido os textos do Hegel falando sobre os Estados Unidos, que ele vê o processo de formação do Estado meio invertendo nessa. Sim, mas isso não modifica, eu diria que essa que é a ideia, que me parece que é a ideia fundamental dessa discussão. O Estado tem uma função. Né? Essa é a verdadeira função do Estado. De uma maneira ou de outra, claro, Hegel pode dizer isso porque ele tem atrás de si a experiência da Revolução Francesa. Demais, não só a experiência da Revolução Francesa. Tem um texto belíssimo, mas absolutamente fantástico, da Susan Buck-Morss, chama Hegel e o Haiti. Eu até posso passar para vocês, eu tenho ele em PDF. Ela vai dizer em larga medida que o que interessa o Hegel não é só a Revolução Francesa. O que interessa o Hegel é a Revolução Haitiana também. Ela chega mesmo a dizer, bem, direto a história do escravo, no fundo é Toussaint Louverture e Napoleão. Mas pode parecer um pouco devido ao discurso norte-americano, tem alguma coisa de verdadeiro em si. E ela vai atrás, então, ela diz, olha, basta procurar os momentos em que o Hegel vai falar sobre Haiti, que não são poucos. Né? Mesmo mais à frente, quando ele vai dizer que há algo de... Qual a ideia da Revolução Haitiana? Vocês que devem conhecer esse texto belíssimo do Merleau-Ponty. De Merleau-Ponty, a nota sobre Maquiavel. Onde Merleau-Ponty vai discutir que tipo de política é essa. Vai fazer uma defesa do Maquiavel. Vai dizer, o que o Maquiavel entendeu? Que não se faz política a partir da definição de critérios, prévio de critérios e valores normativos. E que tipo de valores são esses que não levam em conta a maneira como o outro vai recebê-lo? Então ele diz, é isso que o Maquiavel entendeu. E um exemplo de o que acontece quando você não leva isso em conta. Acontece o que aconteceu no Haiti, onde as tropas napoleônicas, os revolucionários franceses, foram destacados para conter uma rebelião de província, uma rebelião de colônia. E quando eles estavam atirando nos negros, eles começam a ouvir os negros cantando a Marselhesa. E eles começam a se perguntar, mas espera aí, será que a gente está do lado certo? Porque como é possível? Eles começam a ver os seus próprios valores sendo interpretados em sua verdade pelo outro. Então isso coloca a questão, quer dizer, a política é aquela que leva em conta exatamente como valores universais que eu produzo são apreendidos pelo outro.
Então, quando o Hegel quer dizer se a hipótese da Buck-Morse for correta, o que o Hegel queria dizer, veja, a razão, ela opera mesmo quando até mesmo o outro, que parece que se coloca contra mim, né, ele é capaz de regular sua ação a partir de uma verdade que agora é universal. A Revolução já deixou de ser francesa. Né? Ela já deixou de dizer respeito aos interesses da França. Agora ela é universal. E ela pode, inclusive, se voltar contra a França. Né? Veja, ela pode, inclusive, então, se transformar numa arma dos escravos contra os senhores. Né? E agora a situação é bastante diferente, porque os senhores vão reconhecer os valores que os escravos defendem, os seus próprios valores. O que vai suspender o processo de dominação, ou seja, que cria um curto-circuito do processo de dominação. Essa é um dado interessante, por quê? Porque trata-se, em última instância, outra maneira de dizer, a experiência do Estado hegeliano, ela é dependente desse processo. Quer dizer, é muito interessante, como se você estivesse falando bem, o Estado hegeliano é exatamente esse Estado fruto do processo revolucionário da Revolução Francesa. E esse Estado fruto do processo revolucionário da Revolução Francesa é o quê? É o Estado que, pela primeira vez, retira completamente o vínculo entre Estado e povo. Estado, nação e povo. Estado não é o Estado de um povo. Não há um povo específico. O Estado francês, da Revolução Francesa, não é o Estado do povo francês. O Estado é o Estado do cidadão abstrato, que não tem nacionalidade definida. Por isso, os valores do Estado podem se voltar, inclusive, contra. O povo foi o primeiro a tentar colocar esses valores em prática, de maneira não muito bem sucedida. Né? Mas veja, esse é um dado importante, porque aqui você tem o nascimento, eu diria, da ideia moderna, dos elementos fundamentais da ideia moderna de Estado. Não há Estado de um povo. Nenhum povo constitui a substância ética de um Estado. A substância ética, quando o Hegel fala de povo, de Volk, você não pode pensar no povo alemão nesse sentido. A gente tem que pensar, quer dizer, numa ideia de que um povo só é um povo quando ele é animado por valores que não são comunitários, que não são valores de um povo. Um povo só tem direito a ser um povo quando eles são animados por valores que são capazes de ter realidade universal. Eles deixam de ser um povo, no sentido comunitário do termo. É uma leitura radicalmente anticomunitarista. Por quê? Porque, por deixarem de ser um povo no sentido comunitário, eles podem pensar um Estado que é um Estado pensado a partir da ideia de igualdade radical. Um Estado que, em última instância, pode ser o Estado de todo e qualquer povo. Esteja à altura de professar uma igualdade radical. Isso poderia surgir com aquela fórmula do Estado da oportunidade antiga, do evidente-potente que se aplica e industrializou, assim, se transformou depois em mosaica, depois poderia ser transformado, assim, né? Isso aí já é um chute, né? Na filosofia grega, da única causa, no sentido, coisa assim. Quer dizer o seguinte, que seria uma regra de aplicação em qualquer local, assim, para medir um valor, para sem uma disputa. Então existe uma única forma de interpretar e julgar aquela disputa. Não, se você quiser encontrar uma raiz desse processo, tem que nos primeiros textos do Hegel sobre as comunidades cristãs, o Hegel vai insistir muito nessa ideia do Paulo, que é: não há judeus nem gentios mais. Né? Ou seja, essa ideia de que, em última instância, a ideia de universal, ela nasce aí. Né? É uma situação onde você interroga o sujeito na sua indeterminação do sujeito em geral. Não mais como judeu, não mais como gentio. Então, de uma forma ou de outra, eu diria que a raiz está um pouco, no caso do Hegel, está aí. Né?
Mas eu fiz toda essa digressão simplesmente para insistir como... A colocação do Janot tinha razão. Eu fui obrigado a ter uma digressão desse tamanho. Sobre a relação entre rei e os pós-estruturalistas, eu me lembrava de um texto do Deleuze no Crítica e Clínica, em que ele comenta aquela peça no Melville, o Bartleby. Ele vai dizer justamente que o Bartleby é aquele homem sem qualidades, e que justamente por ser sem qualidades, ele serviria como resistência, ele desestruturaria todo o contexto no qual ele está inserido. Um advogado tem que trocar lá o escritório, que causa uma série de problemas de ruptura. O que é estranho nesse texto do Deleuze é que, mais ou menos no final do texto, ele faz um elogio, tanto discreto, mas um elogio ao Estado igualitário, como tinha sido pensado talvez pelos liberais, enfim. Seria talvez uma maneira de aproximar Hegel de um pós-estruturalista como Deleuze, pensar essa relação a partir talvez desse elogio do homem sem qualidades, do Deleuze vinculado a essa concepção do Estado igualitário, de cunho, talvez liberal? Não, eu diria o seguinte, o ponto que me parece mais operacional de uma aproximação, porque eu acredito piamente que essa aproximação deve ser posta, até para que a gente se livre, por um lado, se livre de uma série de preconceitos sobre o que foi o pós-estruturalismo, e por outro também se livre de uma série de preconceitos sobre, afinal de contas, o que é a experiência hegeliana. Eu diria que o ponto onde me parece bastante próximo do outro é que tanto um quanto o outro, e aí no caso do Deleuze eu acho o caso mais evidente, tanto um quanto o outro querem fundar uma ontologia do infinito. Tanto o Deleuze como o Hegel querem fundar uma ontologia do infinito. Deleuze retoma a ideia de infinito nos seus últimos textos. Está lá no livro Platão, a ideia de infinito. E de fato essa ideia é fundamental no Hegel. A metafísica hegeliana é uma metafísica da infinitude, muito mais do que uma metafísica do absoluto. Me parece insistir nessa distinção, é uma distinção importante, porque isso nos permite, inclusive, recompreender o que é a ideia de absoluto no Hegel. Retirar um pouco essa ideia clássica de que uma absolutização do saber, resultado de uma hipótese do sujeito absoluto e coisas dessa natureza. Eu diria que esse é um ponto que me parece... Aí, derivar as consequências disso, o trabalho ainda a ser feito, caso essa hipótese se comprove. Derivar, afinal de contas, bem, dado então a metafísica do infinito, como solo comum entre os dois, quer dizer, por que você tem uma série de elementos diferenciais, e até que ponto essa similitude pode chegar a um bom termo. No caso do Deleuze, o que é complicado é que não existe uma teoria do Estado. Isso complica muita coisa. Para fazer esse tipo de colocação que você indicou. Não existe teoria do Estado porque... Aí você pode se perguntar se não for... Bem, existem questões bastante precisas por não existir uma teoria do Estado. Isso não é uma teoria do Estado porque eles estão em luta contra tudo aquilo que parece dispositivo disciplinar, a começar do Estado. Até porque eles pensam o Estado em outro momento. Esse é o problema de se pensar a teoria do Estado. Uma coisa é pensar a teoria do Estado quando você tem, 10 anos antes, 10 anos, foi 1922, mas você tem lá, ainda ressoando, o resultado da Revolução Francesa. Lembrando que o Hegel nunca foi um adepto da restauração, ele nunca, em momento algum, foi um adepto da restauração. Ele vai se perguntar o que é necessário fazer para que o impulso da Revolução Francesa não desapareça em simples terror. Que é um outro problema. Então, as críticas que ele faz é uma crítica no fundo de quem pensa bem como conservar o que foi posto. Agora, Deleuze é alguém que pensa o Estado como no momento de ápice da constituição do dito capitalismo de Estado. Esse processo onde o Estado aparece como elemento gestor de todos os processos sociais, e também como representante fundamental de uma série de interesses econômicos. O Estado francês é o Estado que utiliza, na época do Deleuze, o Estado que utilizava empresas estatais para conservar monopólios econômicos com antigas colônias. Então você tem todo um processo
complicado que eu diria que voltou, o capítulo do Estado voltou hoje, mas demorou tempo para voltar. Mas então, isso complexifica um pouco os dados, né? Bem, eu queria só terminar aqui umas questões ligadas à ideia de finitude, para que a gente possa, na aula que vem, trabalhar, então, a noção de infinito. E vejam, eu havia dito no início da aula passada, dessa aula, que para Hegel, a finitude era dependente de um modo de presença próprio às coisas no espaço. Um modo baseado na justaposição, na estaticidade dos objetos fixos, né? Na indiferença recíproca e na noção de determinação como limitação. Ou seja, essa gramática da finitude, que Hegel critica como peça central de um modo de relação a coisas, através da hipótese do entendimento, seria dependente de uma noção de determinação que retira suas operações do regime de visibilidade de objetos no espaço. No entanto, como Hegel quer mostrar que não há como sustentar a distinção entre finito e infinito, até porque o destino, outra tradução poderia estar para destino, né? O destino do finito é perecer. Ele precisa então, Hegel, mostrar como finito advém infinito. Hegel deve mostrar o que significa dizer, eu cito, essa é a natureza do próprio finito, ir para além de si, negar sua negação e advir infinito. Hegel lembra que, quando dizemos de algo que ele é finito, nós queremos dizer que o não ser é sua natureza. As coisas finitas são, mas elas são de tal forma que se relacionam a si de maneira negativa. O finito não é apenas o que se altera, mas é o que passa, é o que perece. E essa é a sua determinação essencial. Diz o Hegel, eu cito, a hora do seu nascimento é a hora da sua morte. O finito não dura. E sendo finito que só aparece como limitado, como perecível, nós devemos nos perguntar se, aí vem, se no ser do finito, o perecível permanece de maneira absoluta, ou se o seu caráter perecível também se dissolve. Quer dizer mais ou menos o seguinte: finito é aquilo que é perecível, né? É aquilo que não dura. Mas o que significa dizer que no ser do finito, esse perecível nunca perece. Esse não durar nunca deixa de durar. Não seria mais correto dizer que no ser do finito, diz o Hegel, o perecer, o nada, não é o último, mas o perecer perece? Ou seja, Hegel quer insistir na impossibilidade de absolutizar o finito. Um fenômeno irreversível, se ao mesmo tempo eu opero uma distinção entre o finito e o infinito, e afirmo que o conhecimento que está fora do infinito ainda pode aspirar à validade. Se a gente trocar o infinito para o absoluto, fica ainda mais claro. O finito, a gente faz uma distinção entre o finito e o absoluto, e afirmo que o conhecimento que está fora do absoluto ainda pode aspirar à validade. Como se nós aceitássemos, diz o Hegel, um conhecimento em geral que, embora incapaz de apreender o absoluto, seja capaz de outra verdade. Como se fosse uma verdade fora do absoluto. Tudo se passa como se o finito fosse assegurado em uma dimensão autônoma que lhe fosse própria. Defender a partilha ontológica entre o finito e o infinito, e mesmo assim afirmar que o finito é, que ele tem um ser, que ele é próprio, implicaria em afirmar que o infinito é apenas o não finito. Ou seja, é aquilo que se coloca na exterioridade do finito, para que o finito tenha a sua região de direito. E o que é infinito é aquilo que está fora da região de direito do finito. Aquilo que está, veja, então o finito limita o infinito, porque ele é exterior ao infinito. Então, o infinito
vejam só vocês, é um infinito limitado por algo, pelo finito. Ele não participa do finito. Há uma ruptura radical entre a ordem do finito e a ordem do infinito. Já que o finito tem o seu direito de existência. Diz o Hegel, essa determinação recíproca entre o finito e o infinito rebaixa o infinito. Transforma o infinito naquilo que o Hegel chama de infinito finito, porque é limitado. Ao contrário, o que o Hegel quer fazer, ele quer mostrar que o finito é apenas um erro gramatical, que desaparecerá quando a consciência for capaz de tematizar aquilo que aparece na experiência para além do que pode ser representado pelo entendimento. Como se o Hegel se perguntasse, não seria o entendimento uma grande máquina para impedir o sujeito de uma experiência do infinito, que para o entendimento só pode ser idêntico ao caos, ao caótico, ao indeterminado, a esse ponto onde não se pode mais julgar, onde não se pode mais ter experiência alguma. Daí porque, diz o Hegel, expor a contradição dentro do finito, ou seja, contradição, se vocês pensarem na distinção lá, na analítica dialética transcendental, como se o Hegel falasse, no interior das determinações do entendimento, a contradição, ela pulsa. A contradição não é a contradição que acontece quando a razão, ela procura, né, estabelecer o seu incondicionado. Lembra na nossa primeira aula? A contradição é uma determinação do entendimento, que opera no interior das categorias do entendimento. Como se ele falasse, eu não preciso de sair do entendimento, basta simplesmente deixar essas categorias entrarem em movimento. Por exemplo, Hegel sempre vai insistir nesse ponto. Não há como a consciência assegurar-se de que ela está exilada de uma experiência da ordem, do incondicional, do absoluto e do infinito. Daí porque, lembra quando Hegel fala lá na introdução da fenomenologia, seria bom colocar a questão, o que significa o medo do erro? Seria o medo do erro, o medo de encontrar com a verdade, né, em alguma situação? Uma das maneiras de fazer isso, ou seja, de mostrar a contradição no interior das categorias do finito, é mostrando como as categorias de organização do espaço, já que é o modo de ser das coisas finitas, são puramente contraditórias. E que, ao assumir suas contradições, o movimento próprio ao devir se afirma. Eu vou terminar por aqui. Tá? Por exemplo, Hegel se pergunta, o que é um ponto, uma linha, uma superfície, um corpo? São os elementos fundamentais da determinação do espaço. Por serem determinações opositivas, tais elementos se determinam através do seu limite. A linha como linha, diz Hegel, aparece apenas fora do seu limite, o ponto. A linha é aquilo que usa o seu limite, o ponto, como elemento definidor do que ela é enquanto tal. A superfície como superfície aparece apenas fora do seu limite, a linha. A primeira definição do que é uma superfície, diz o Hegel, é que a linha já não mais é. O mesmo vale para a superfície e o corpo. Assim aparece o limite no interior do pensar representativo. Assim que o pensar representativo pensa o limite. No entanto, essas representações elas se movem em direção ao seu outro. E é dessa forma que elas devem ser compreendidas. Deixa eu dar um exemplo. É um exemplo que vem lá na discussão sobre o ceticismo na história da filosofia. Sobre a história da filosofia. Toda determinação da ciência tem diante de si e mostra em si o outro de si próprio. Por exemplo, nós deixamos ponto e espaço valerem de forma não problemática. Ponto é o quê? Ponto é um espaço e um simples no espaço. Mas ponto não tem dimensão alguma.
Se não tem dimensão, ele não pode estar no espaço. Enquanto a unidade é espacial, nós indicamos isso com um ponto, é verdade. Mas se isso deve ter um sentido, é como tendo uma dimensão espacial e um ser espacial. Então isso não é mais um ponto. O ponto é a negação do espaço. É o limite do espaço. Como tal, está baseado no espaço. Essa negação também tem uma parte no espaço e é também espacial. É assim uma negação em si. Mas é com isso um dialético em si. O que Hegel quer dizer é o seguinte: os elementos que compõem nossa compreensão do espaço portam uma inquietude tal que, ao explicitarmos os seus pressupostos, ao tentar, afinal de contas, defini-los, eles passam a ser o oposto. Como se as determinações da representação não pudessem ser deixadas a si mesmas, sem perderem a si mesmas. É isso que Hegel tem. Hegel tem uma série de colocações do tipo dele. Então, o que é uma linha? Uma linha é um conjunto de pontos. Quantos pontos formam uma linha? Quantos pontos formam a menor linha? Essas questões, essas horas que as perguntas estúpidas começam a mostrar que elas têm alguma utilidade. A menor linha possível, ela é feita de quantos pontos? E o maior ponto possível tem qual dimensão? Ou seja, isso indica para o Hegel uma coisa bastante elementar, que as representações que nós utilizamos para dar conta do espaço, elas, se forem explicitadas, se os seus pressupostos forem explicitados, elas se demonstram como sendo prenhes de contradição. E por isso, porque elas passam no seu oposto. A linha é o passar dialético na superfície, a superfície. No ponto é o passar dialético, a linha. Ou seja, elas têm a inquietude e o movimento próprio ao tempo, das coisas que se dão no tempo. É isso que Hegel tem visto ao afirmar que todo limite vai aparecer como uma limitação interna, através da qual uma diferença externa acaba por se revelar necessariamente como diferença interna de um termo a si mesmo. Como se a diferença no domínio do para outro tendesse a ser internalizada como estrutura do em si. Chave para a compreensão da infinitude, já que, diz o Hegel, algo seja determinado como limitação. Ele está pronto então para elevar-se para além de si mesmo. Não deixa de ser sugestivo o fato de Hegel se servir de exemplos orgânicos para expor que poderia vir a ser uma limitação como estrutura interna da relação a si. Uma existência que é para si impulso, vida, diz Hegel, contém em si o ir além de sua limitação. Por isso, o que contém impulso, vida, sente dor. Hegel chega a andar interessante porque Lebrun depois vai utilizar isso no Avesta Dialética. Hegel chega a definir a especificidade do vivente através da sua capacidade em sentir essa excitação que o leva à necessidade do movimento. Assim como ele definirá o sujeito como aquele que tem a capacidade de suportar a contradição em si mesmo, produzida, ou seja, Hegel acredita que a falta, esse próprio, eu sinto dor porque algo falta, né? Algo está em déficit, é tão definidora da condição do sujeito que ele chega a afirmar o seguinte: a falta da cadeira, quando ela tem 3 pés, ela está em nós. Ela é uma falta em relação ao conceito de cadeira. Mas a própria falta, ela está na vida, já que a vida a conhece como limitação, Schrank. Ainda que ela, interessante, uma categoria lógica que vai operar aqui na filosofia da natureza, ainda que ela também esteja superada. É, pois, um privilégio das naturezas superiores sentir dor. Quanto mais elevada a natureza, mais infeliz ela se sente. Os grandes homens têm uma grande necessidade e o impulso a superá-la. Grandes ações vêm apenas da profunda dor da alma.
A origem do mal tem aqui a sua dissolução. Ou seja, está querendo dizer que essa contradição em si, por quê? Por que ele vai dizer que vai utilizar esse processo orgânico? Inclusive a falta orgânica como uma contradição em si. Porque o organismo tem em si mesmo um princípio que o nega. Esse ter em si mesmo um princípio que o nega. Isso aparece, nesse caso, como a capacidade de sentir dor. Ter em si mesmo um princípio que o nega sem levar diretamente à morte. Sem se destruir imediatamente. Por que é o privilégio da natureza superior de sentir dor? Porque faz parte do processo de articulação do destino, como outro termo poderia dar para destino, né? Da articulação do destino e da destinação, faz parte desse movimento, fazer com que a negação ela seja algo interno, mas ao mesmo tempo seja algo superado. A ideia do Lebrun é se perguntar se esse preâmbulo psicológico não era, no fundo, a exposição de todo o processo aqui, tá? Ou seja, que era, de uma maneira ou de outra, internalizar, certo? No interior do espírito a experiência de uma cisão contínua, de uma ausência contínua, de uma falta contínua, que no fundo seria uma espécie de teologia negativa. Bem, era isso que eu tinha apresentar para vocês. Semana que vem, então, a gente continua a leitura dessa sessão da Zaina, através do capítulo sobre a infinitude. Então, eu pediria que aqueles que não tiveram condição de ler, que leiam, os que leram, agora releiam a partir do que foi discutido hoje, né, para que a gente possa trabalhar bem essa parte do ciclo. Oi? Estamos